Seja bem-vinda, Sarinha. Fica à vontade. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Você fica alegre como nossa cultura é maravilhosa? Esse forró maravilhoso que a gente escutou? Não é pecado não, viu, gente? É nossa cultura, faz parte do nosso povo. E representa quem nós somos. E exalta ao Senhor também. Amém? Eu amo esse ritmo, apesar de não saber dançar. A Silene estava ali olhando pra mim e dizendo, bora, Sara. Eu dei meu máximo. 2 passinhos pro lado, 2 pro outro. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui rapidinho. E eu amo esse tema. Quem ama esse tema? Quem gosta de falar sobre emoções? Eu acho que mulher, principalmente, né, mais do que homem, gosta de ouvir sobre isso, gosta de conversar sobre isso. Sente aquele abraço carinhoso. Não é verdade? Eu não sei se está muito alto aqui para mim, o retorno. Acho que está bem forte aqui, né? Mas amém. Enquanto eu orava sobre essa noite, enquanto eu orava sobre esse momento que nós iríamos ter, 2 palavras saltaram muito forte no meu coração. E não é o que geralmente... Tá um pouquinho forte, eu acho, o retorno, André, que tá bem no meu ouvido aqui. E saltaram 2 palavras no meu coração, que não é geralmente o que eu falo quando eu vou falar sobre emoções, quando eu vou falar para um público de mulheres sobre emoções. Mas eu acredito que se o Senhor trouxe ao meu coração é porque existe alguém aqui que precisa ouvir sobre isso. Amém? E se você não precisa agora, no momento, recebe com mansidão no seu coração, porque em algum momento você pode precisar. E pode te ajudar em algum momento que você vai enfrentar lá na frente. Amém? E as palavras que vieram ao meu coração foram sofrimento e perseverança. Foram as 2 palavras que chegaram para mim. Eu acredito que todo mundo já passou, ou está passando, não sei, por algum momento na sua vida, algum período em que você sofreu. Por alguma coisa, né? Seja pela perda de alguém, seja por um problema, alguma doença que você enfrentou, ou um término de relacionamento. Enfim, inúmeras possibilidades que trazem sofrimento para cada um de nós. Nós passamos por isso. Quem aqui já passou por um desses momentos? Em que as coisas estavam difíceis, em que as coisas estavam desconfortáveis, em que você não via uma luz no fim do túnel, no túnel. Nós passamos por isso. Faz parte da nossa condição humana. Enquanto nós estamos aqui na terra, enquanto nós não estamos com o Senhor lá no céu, nós vamos passar por esses momentos. Faz parte da nossa parte, do nosso lado, que é humano. Nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito de Deus, nós fomos recriados, mas aqui na terra nós ainda temos uma parte que é humana. E que passa por sofrimento. E que vai enfrentar tempestades, que vai enfrentar momentos difíceis. Então, enquanto houver terra, enquanto houver vida humana, sem estar no céu com o Senhor, sem um corpo glorificado, nós vamos enfrentar sofrimento. E o próprio Jesus disse, né? No mundo vocês terão aflições. O que é que Jesus estava dizendo? No mundo vocês vão passar por momentos difíceis. Assim como ele mesmo passou quando ele estava aqui na terra. Entre os inúmeros momentos de sofrimento que Jesus passou, ele teve que passar por uma morte de cruz. Foi um momento de sofrimento. Apesar dele saber o que ele estava fazendo, por que ele estava fazendo, ele passou por um momento de sofrimento. Você concorda comigo? E qual é o problema disso? Nós vivemos hoje, e você vai concordar comigo, eu tenho certeza, inclusive, principalmente você que é mais velho do que eu escuto muito as pessoas mais velhas que eu falando sobre isso, reclamando disso, mas nós vivemos numa geração que é muito hedonista. E o que é isso? O que é hedonismo? É uma cultura, é uma doutrina que prega o prazer excessivo.
Ou seja, é uma geração que não aguenta passar por sofrimento. É uma geração que gosta de ter tudo muito fácil e muito rápido. Que não gosta de desconforto. Que não gosta de ir andando para a escola. Que não gosta de ter que fazer a atividade sozinho da escola. Que não gosta e não sabe resolver os seus problemas sozinhos. Que não aguenta passar por sofrimento. Que acha que as coisas têm que ser fáceis mesmo. Que a gente não precisa passar por desconforto nenhum. Você concorda comigo? A gente vê muito isso nos jovens e nos adolescentes, uma geração que não aguenta passar por desconforto, que quer conforto o tempo todo. E apesar da gente ver isso muito mais nos jovens e nos adolescentes, essa cultura e essa geração hedonista, ela respinga em todos nós. Vou te dar alguns exemplos. A gente decide que vai emagrecer 5 quilos. E a gente vai para a academia uma semana. A gente se alimenta bem uma semana. E quando termina a primeira semana, a gente olha na balança e diz: meu Deus, eu passei uma semana e ainda não perdi 1 quilo. A gente quer que seja rápido. A gente quer sofrer, entre aspas, né? A gente quer passar por sacrifícios uma semana e a gente quer perder os 5 quilos, que leva muito mais tempo do que uma semana. A gente se dedica a estudar um assunto novo, a estudar uma coisa nova, e a gente lê um livro por 3 dias e a gente quer ser expert no assunto. E quando a gente não é, a gente fica com aquele sentimento de frustração. Meu Deus, eu ainda não sei falar direito sobre isso. A gente se dedica a aprender uma habilidade nova e a gente pratica essa habilidade por 2 dias e a gente quer ser o melhor. A gente quer dominar a habilidade de uma forma muito rápida. A gente quer melhorar os nossos relacionamentos com os nossos parceiros, maridos, quem tem, filhos, mãe, pai, e a gente tenta por 1 ou 2 vezes e quer que o relacionamento mude totalmente, da água para o vinho. A gente quer ter uma vida, e eu acho que esse é o pior ponto, a gente quer ter uma vida de intimidade com Deus. A gente quer que Ele nos guie, que Ele nos dê a direção certa. A gente quer estar sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. E a gente dedica a Ele 20 minutos da nossa semana e acha que isso é suficiente para nutrir um relacionamento. As coisas não funcionam desse jeito. Algumas coisas, por mais que seja ruim ouvir isso, elas vão exigir de nós sacrifício, desconforto e muitas vezes sofrimento. Sofrimento no sentido de tirar uma parte confortável que nós tínhamos. Você está entendendo? Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: é justo que muito custe o que muito vale. Coisas boas, momentos bons, para nós alcançarmos coisas boas, muitas vezes vai exigir de nós sacrifício, entrega, renúncia e aguentar esses momentos de sofrimento até chegar num bom lugar, até chegar do outro lado. E a palavra perseverança, eu fui olhar aqui no dicionário não, no Google, que é mais fácil. E a palavra perseverança, ela significa... Ai, Deus, eu perdi. Perseverança é a qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Então, gente, o ponto que eu queria trazer é, se nós estamos diante do sofrimento nessa vida terrena, se nós vamos ter que passar em algum momento por algum tipo de sofrimento, por mais que nós tenhamos a palavra, como nós vamos passar por isso? Como nós decidimos, pensa aí, na sua vida, na sua trajetória, nos momentos de sofrimento que você já passou, nos momentos difíceis, nos momentos dolorosos, qual foi a sua atitude diante do sofrimento?
Qual foi sua atitude diante dos momentos de angústia, de tristeza, de ansiedade, de medo, nos momentos de luto? Qual sua atitude diante de tudo isso? E para quem não sabe, eu me formei recentemente, sou psicóloga, estou muito feliz com isso. E eu não tenho uma prática muito grande ainda no consultório, fazem praticamente 6 meses aí que eu me formei. Mas durante esses 6 meses, a gente consegue ver muita coisa. Eu acho que eu consegui identificar três formas diferentes que as pessoas enfrentam o sofrimento, que eu vi de forma mais direta. O primeiro tipo de pessoa é aquela que enfrenta o sofrimento negando que ele existe. E você vai começar a se identificar aí com que tipo de pessoa você é, tá bom? O primeiro tipo de pessoa é aquela que nega o sofrimento. O segundo tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que se mergulha no sofrimento, totalmente o contrário do primeiro. O primeiro nega e o segundo se lambuza, vamos dizer assim, para ficar bem claro para você. Se lambuza ali no sofrimento. E o terceiro tipo de pessoa são as pessoas que enfrentam o sofrimento com perseverança. O primeiro tipo de pessoa, aquelas pessoas que ignoram o sofrimento, que negam o sofrimento, que negam as dificuldades, são aquelas pessoas que preferem fingir que o problema não existe. Que pensam, não, se eu não der atenção nenhuma a isso aqui, uma hora vai embora. Uma hora vai acabar, uma hora... Enfim, eu não vou ver mais. E elas ignoram o sofrimento. O problema disso é que uma hora a conta chega. E muitas vezes, quando você coloca de lado um problema que precisa ser resolvido, ele volta de uma forma muito maior e muito mais intensa, como um avalanche. E você fica preso ali naquela bola de neve. No segundo tipo de pessoa, as pessoas que mergulham no sofrimento, elas fazem exatamente o contrário. Em vez de elas colocarem o sofrimento, o problema, a dor, a dificuldade de lado e esquecer e fingir que não existe, elas se lambuzam ali, se deitam no sofrimento, se enrolam e todo mundo que passa, todo mundo que chega perto sabe que ela está passando por alguma coisa. Elas dizem para todo mundo e a vida vira um eterno sofrimento para todo mundo que chega perto. E se no primeiro tipo de pessoa que passa pelo sofrimento, a conta chega depois, para essas pessoas que se lambuzam no sofrimento, a conta chega antecipadamente. E elas vivem ali, presas e remoendo, intensificando também ainda mais o que elas estão passando. E existem as pessoas que enfrentam os seus períodos de sofrimento com perseverança. E é esse tipo que nós vamos ser. Amém? Que você vai ser. Que eu vou ser. As que enfrentam com perseverança. A gente leu o significado de perseverança. E eu vou ler de novo. Ai, Deus, já saindo. Perseverança é a qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e que não desiste diante das dificuldades. Vou ler de novo para você. Perseverança é a qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e que não desiste diante das dificuldades. E existem muitos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que passaram por períodos muito difíceis e enfrentaram esses períodos com perseverança, que continuaram, que persistiram, mesmo quando as coisas estavam difíceis. Mas eu gosto muito, e acho que porque eu estava lendo recentemente, de uma parte da história de Elias. E eu queria que você abrisse comigo lá, em 1 Reis 18, capítulo 18, versículo 42. Posso ler?
Amém. Eu vou fazer uma recapitulação do que estava acontecendo no contexto para você entender. Não estava chovendo na terra de Israel faziam 3 anos e meio. E aí, o versículo vai começar exatamente desse ponto, quando Elias ele sobe no monte para orar e pedir a Deus que mandasse chuva para aquele povo. E o versículo diz: Elias subiu até o Monte Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. E disse ao seu servo: vá e olhe em direção ao mar. E ele foi e olhou e disse que não havia nada lá. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem do tamanho da mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe que prepare seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e a chover forte. E eu não sei se você entendeu o que aconteceu, mas quando eu ouvi essa história, o meu coração, eu já tinha ouvido outras vezes, mas dessa última vez que eu li esse versículo, meu coração queimou tanto, porque eu fiquei imaginando a situação e eu quero que você imagine comigo. Não chovia há 3 anos e meio, então não tinha água. Nós precisamos de água para fazer muitas coisas. A gente não consegue fazer a maioria das coisas se a gente não tiver água. E aquele povo estava precisando e Elias vai lá, se ajoelha e começa a orar. E eu imagino, eu não sei se é assim, não tem dizendo na Bíblia, mas na minha imaginação, na minha cabeça, estava um sol de rachar, como a gente diz aqui. Estava um sol gigante, todo mundo com calor, Elias com calor. E Elias se ajoelha no chão e ele começa a dizer: Senhor, manda chuva para nós. E ele começa a orar e a clamar, a interceder ao Senhor. E tinha um servo com ele e ele disse para aquele servo: vai lá no mar e olha se está vindo pelo menos um sinal de que está vindo chuva. E o servo vai lá, olha, volta e diz para ele: não tem sinal nenhum, não tem um resquíciozinho de que vai chover. E Elias se coloca na mesma posição, se ajoelha e continua orando e clamando e pedindo por chuva. E ele levanta e pede mais uma vez para o servo: vai lá e olha se tem algum sinal de chuva. E o servo vai, volta e diz: continua sem nenhum sinal de que vai chover. E Elias se ajoelha mais uma vez e continua clamando, mesmo sem ver sinal nenhum de chuva. E ele diz mais uma vez para o servo, e ele não faz isso poucas vezes, queridas, ele faz isso 7 vezes. Por 7 vezes ele se ajoelha, clama ao Senhor e pede por chuva. E aquele servo vai e volta com os piores relatórios, dizendo que não existia sinal. Elias continuou clamando, Elias continuou na mesma posição em que ele estava, mesmo quando as coisas estavam difíceis. Mesmo quando não existia sinal nenhum de que as coisas iam melhorar. E na 7ª vez, aquele servo volta, e eu imagino ele dizendo assim para Elias, totalmente desacreditado: olha, eu não sei se vai funcionar não, mas o que eu vi lá foi uma nuvenzinha bem pequenininha, do tamanho da minha mão. E Elias se levanta daquele lugar, se levanta daquela posição, e ele diz: vai acontecer. Funcionou, não desistir, perseverar, continuar no mesmo lugar, funcionou. E ele se levanta e ele diz: olha, vai dizer a Acabe lá, que ele desça logo antes que a chuva comece, porque vai ser uma tempestade. Ele continuou fazendo as mesmas coisas, ele continuou sem desistir, mesmo quando parecia que não ia acontecer. Mesmo quando parecia que nada estava acontecendo, mesmo quando parecia que o Senhor não estava ouvindo a oração de Elias, ele permaneceu fazendo. Ele permaneceu acreditando que as coisas iam mudar, porque ele sabia em quem ele confiava. E o nosso problema, gente, muitas vezes é exatamente esse. É a gente orar e a gente acreditar 1 ou 2 vezes, e quando a gente não vê o resultado, a gente desiste. A gente enfrenta 1 ou 2 coisas difíceis
E quando a gente não vê um resultado melhor, uma coisa melhor, a gente desiste e a gente se entrega muitas vezes à situação. Quando a nossa posição precisa ser de eu sei que está ruim, eu sei que não, parece que não está funcionando, eu sei que as coisas parecem que não estão dando certo, mas eu vou continuar. Eu vou permanecer nesse lugar até eu ver o cumprimento da promessa de Deus. Na psicologia, a gente chama isso de esse desistir das coisas muito rápido, de baixa tolerância à frustração. Muitas pessoas vivem isso, não conseguem tolerar o desconforto, não conseguem tolerar a frustração. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite, querida, é exatamente isso, não desista. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a situação que você está vivendo. Eu não sei se você está passando por alguma coisa com a sua família, com o seu marido, com os seus filhos, no seu trabalho, nas suas finanças. Existem inúmeras coisas que podem estar sendo um período de sofrimento para você. Mas a palavra do Senhor para você nessa noite é: continue. Continue no mesmo lugar, continue fazendo as mesmas coisas. Não desista até ver o cumprimento da promessa, até ver o cumprimento daquilo que o Senhor disse a seu respeito, a respeito da sua casa, a respeito da sua vida, a respeito do seu trabalho, do seu ministério. Continue. Continue firme. Amém? Deixa eu abrir aqui. E enquanto eu preparava, o meu esboço aqui do que eu ia falar para você, eu me lembrei, eu não sei se todo mundo me conhece de criança, eu acho que a maioria sim. Algumas não, mas eu passei por um período, uma fase de transformação no meu corpo físico. Quando eu era criança, eu era bem gordinha, bem fortinha. E eu lembro que foi um período da minha vida que eu tive que decidir por mim e não por outras pessoas que eu queria mudar, que eu queria ser diferente. E eu lembro que eu fui um certo dia no shopping com minha mãe e eu fui comprar um short pra mim. E quando eu entrei na loja, não tinha um short que desse em mim. Eu tô rindo hoje, mas no dia eu chorei. E minha mãe sabia já que essa situação me incomodava porque eu vi, inclusive, pessoas da minha família, não na minha família mais próxima, meus pais e meu irmão, mas na minha família mais distante, falando coisas, e para uma criança isso é muito difícil. Inclusive, se você tem uma criança que é um pouquinho mais gordinha, não faça isso com ela, ajude ela a ter novos hábitos, mas não diga para ela que ela é defeituosa por causa disso. Tá certo? Nem para uma pessoa mais velha. Quem aqui gosta de ouvir que tá gordo? Gorda? Ninguém. Não faça isso, viu, gente? É muito chato. E eu lembro que naquele dia eu fiquei muito triste e eu disse para minha mãe: mãe, no meu aniversário era em agosto, eu acho que isso era em janeiro. No meu aniversário eu vou ter perdido 20 quilos. E mãe, tá certo, eu acho que na cabeça dela, Tá bom. Vamos ver. E tomar essa decisão, gente, foi muito fácil. Naquele dia que eu disse, vou perder tantos quilos daqui para o meu aniversário, nesse momento foi extremamente fácil. Mas a rotina, o dia a dia, os outros dias que vieram depois foram extremamente difíceis. Foram sofridos. Não foi fácil eu sentar na minha casa com todo mundo comendo lasanha e eu comer um prato de verdura salada. Não foi fácil. Não foi fácil eu sair com meus amigos e todo mundo escolher o lanche mais gorduroso do mundo e eu escolher uma tapioquinha que era menos gorduroso. Não foi fácil dizer não para muitas coisas durante esse período. Exigiu sacrifício, exigiu desconforto, exigiu levantar cedo para ir para a academia quando eu queria ficar dormindo. Nos dias de chuva, que eu só queria ficar enrolada.
Exigiu que eu fizesse algo, mesmo naquele momento difícil. E no meu aniversário, eu realmente estava com 20 quilos a menos. Por que eu estou contando essa história para você? Porque tudo isso fala de perseverança. Na nossa vida, em todos os sentidos, em todos os âmbitos, nós vamos precisar ser perseverantes. Quando a gente persevera em alguma coisa, mesmo quando a situação não é favorável, a gente alcança os resultados que a gente almeja. Mas é necessário esse esforço de continuar persistindo, dia após dia, semana após semana, até que a gente veja o resultado final. E o nosso problema é exatamente não querer passar por esse processo. É querer que as coisas se resolvam de forma instantânea, do dia para a noite, sem a gente fazer esforço. Mas vai exigir de nós todo esse esforço. Então, uma dica prática que eu te dou, para esses momentos, não de corpo físico, que você pode enfrentar se você quiser ou não, mas treine a sua mente nesses momentos do dia a dia. Treine sua mente a fazer coisas difíceis mesmo, porque nós aguentamos fazer coisas difíceis. A gente aguenta passar pelas situações que são difíceis para nós de passar. A gente aguenta, porque primeiro a gente tem o Senhor, que nos sustenta, que nos dá força. Você aguenta passar por esses momentos, mesmo achando que não. E você pode treinar isso fazendo coisas do dia a dia. Se você decide que vai para a academia, que vai começar um esporte novo, que vai começar a ter um novo estilo de vida, coloca o despertador e quando o despertador tocar, não aperta o soneca não. Se levanta e vai para a academia. Melhora ali o corpo, né? Restaura o corpo e tal. E ele me levou um dia para entrar nessa banheira de gelo. E estava a menos 5 graus Celsius. E eu, como uma boa pessoa que gosta de enfrentar o difícil, resolvi ir. E eu lembro que quando eu entrei naquela banheira, assim, tava uma coisa de outro mundo, foi desesperador os primeiros segundos. E eu comecei a dizer na minha mente, Sara, você aguenta coisas difíceis. Sara, você aguenta coisas difíceis. E eu não estou dizendo isso para você tentar a mesma coisa, tá? Não tente, se você não é atleta. Eu também não sou, mas foi só uma vez. E eu comecei a dizer pra mim, Sara, você aguenta coisas difíceis, você aguenta passar pelo difícil. E eu comecei a ficar falando isso pra mim e parei de me concentrar tanto assim na dor que eu tava sentindo. Porque quando você tá no gelo, você não sente frio, você sente dor. Seu corpo começa a doer. E eu parei ali de me concentrar na dor e comecei a me concentrar nessas palavras que eu tava dizendo pra mim mesma. Sara, você aguenta coisas difíceis, você aguenta passar por coisas difíceis. E eu consegui ficar 5 minutos na banheira. E tudo isso são pequenas coisas que me lembram no dia a dia. Que diante dos momentos difíceis, diante das coisas que parecem que não tem solução, diante dos momentos que parecem doloridos demais, nós temos uma presença que nos ajuda a aguentar as coisas difíceis. Nós podemos aguentar porque nós temos o Senhor. E essa é a mensagem, queridas, que tem no meu coração para você nessa noite. Eu não sei quem está precisando ouvir isso aqui, mas você aguenta passar por isso. Você não vai morrer nessa situação. Você não vai viver nessa situação para sempre. Só continue fazendo as mesmas coisas. As mesmas coisas se elas forem as coisas certas. Perseverar, continuar orando, continuar crendo. Se é começar a ter um estilo de vida diferente, continue se exercitando, continue se alimentando bem. Mesmo que de imediato você não veja o resultado. Mas se você continuar perseverando, se você continuar fazendo, você vai ver os frutos. Amém? Então, se o louvor puder vir, eu não sei se vai ter louvor ainda ou não. Se puder ser só a Lusca também, pode ser. Nós não temos, gente, como controlar as ondas, mas nós temos como controlar a forma que nós enfrentamos elas. Sabe, quando a gente tá lá no mar e
as ondas estão vindo ali, a gente não pode ficar parado e dizer, onda, não venha não, eu não quero que você passe por cima de mim não. A gente não consegue fazer isso. Mas existem formas de passar pela onda de uma forma melhor. Eu conheço duas, por exemplo. Tem gente que fica de costas para a onda e pega o jacaré e vai lá para frente do mar. Existem outras que se abaixam ali na onda e já saem por cima da onda do outro lado. Eu gosto mais dessa. A gente mergulha na onda e sai do outro lado. A gente não controla o que acontece. Nós não podemos controlar as situações que acontecem na nossa vida. Nós não podemos controlar a forma como os outros nos tratam. Mas nós podemos controlar a forma como nós reagimos a todas essas coisas. Nós podemos escolher formas melhores de atravessar as tempestades que chegam para nós. E o Senhor, Ele quer te ajudar nisso. Outro ponto que eu queria falar também, antes de finalizar, é: não tenha vergonha de pedir ajuda. Se você não tem lidado bem com situações que têm aparecido na sua vida, se você não tem conseguido resolver algumas situações que têm chegado para você, procura ajuda. Você tem a principal ajuda, que é o Espírito Santo, para te ajudar a passar por todas as coisas. Mas Ele também capacita homens e mulheres para te ajudar. Ele também capacita pessoas e não é vergonhoso pedir ajuda. Procura a ajuda de pessoas. Acho que minha boca está meio... Procura a ajuda de pessoas. Se você tem um pastor, alguma pessoa da igreja, que você tem liberdade, procura ela. Mas se você quer procurar uma ajuda psicológica, procura também. Se você sente necessidade de procurar uma terapia, procura. Deus capacita pessoas. Ele dá instruções a pessoas para nos ajudarem a passar por situações. Você pode ficar de pé? Você pode orar um pouquinho em outras línguas? Yere kose kamba baba 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 soronoro baba bakambla yorono baba baba. Yere kose kamba baba chorono kosirere kamba baba 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 soro koshere kambla sorono. Yere kamba baba 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 so koshe kambla sorono baba baba kambla sorono baba baba. Yere kose kambla sorono baba baba kambla sirere kamba baba baba baba. Oro kose kambla sorono baba 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 si. Oh, Espírito Santo, muito obrigada pela sua graça, Pai. Muito obrigada pelo teu favor sobre as nossas vidas. Obrigado pela tua capacidade em nós, que nos auxilia nas nossas fraquezas. Obrigada pela tua graça, Senhor, que nos encontra nas nossas insuficiências, na nossa incapacidade, Senhor, de produzir resultados. Obrigado pelo teu amor, Senhor, que nos sustenta, que nos mantém de pé, que nos livra de situações. Mas obrigada pela tua força, que nos ajuda a ser fortes também. Obrigada por nos ajudar, Senhor, a continuar, mesmo quando nós não estamos vendo sinais de que as coisas vão mudar. Obrigada por nos manter de pé, Senhor, mesmo nos momentos em que nós queremos desistir. Eu oro por tua força, Espírito Santo, encontrando cada mulher que tem aqui nessa noite. Eu oro por tua força, Senhor, levantando cada uma delas na dificuldade, Senhor, pessoal que elas têm nessa noite, em nome de Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo, pela tua bondade, pela tua misericórdia,
pela tua fidelidade, Senhor. Eu oro por forças renovadas na vida das minhas irmãs nessa noite. Eu oro pelo teu refrigério, a tua paz que excede todo entendimento, Senhor, guardando a mente e o coração de cada uma delas. Em nome de Jesus, Pai, a sua palavra diz que você fortalece o cansado e dá vigor aos que estão sem força. A sua palavra diz que até os jovens se cansam e se fadigam, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam em você, Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Obrigada, Senhor, porque você nos fortalece, você nos mantém de pé dia após dia, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo, pela sua bondade. Tem uma frase, eu queria que você ouvisse ela, de um autor que eu gosto muito, chamado C.S. Lewis. E ele diz assim: não há nada mais forte do que um ser humano que não mais deseja, mas ainda assim pretende fazer a vontade de Deus, que olha ao seu redor, para um universo do qual todo o traço de Deus parece ter desaparecido, e pergunta-se por que foi abandonado, e ainda assim decide continuar. Nada é mais forte do que essa pessoa, que olha ao seu redor quando parece que nada está acontecendo, que Deus não está mais presente, e ela ainda assim decide continuar. Ela recebe a recompensa da parte de Deus. E o Senhor está aqui para te auxiliar, querida, para te dar sustento, para te levantar, para te guardar, para ser o seu consolo nos dias de aflição, para não te deixar cair. Se apega a esse Deus que é Pai, que te conhece na tua intimidade, que te conhece na tua forma pessoal de ser e que quer te alcançar naquilo que ninguém mais pode. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada pela vida das minhas irmãs. Eu oro por uma noite de paz sobre a vida delas. Eu oro por noites tranquilas, Pai. Eu oro por noites bem dormidas na vida das minhas irmãs. Toda preocupação, toda ansiedade que tem roubado a paz e o sono, eu declaro em nome de Jesus caindo por terra. Eu oro por uma mente em paz, uma mente tranquila, dormindo, Senhor, a noite toda. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada, porque tudo que tem roubado a paz de cada uma que está aqui, está sendo guardado agora pelo teu favor. Em nome de Jesus, eu oro por respostas às orações das minhas irmãs, Pai. Você que conhece os desejos do coração e que é especialista em realizar, eu oro em nome de Jesus por você encontrando cada uma delas. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amadas, eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu sinto no meu coração que ainda não acabou. Acho que a palavra de hoje, ela alcançou todas nós. Porque todas nós, em algum momento da nossa vida, estamos passando por algum momento de sofrimento. Mas como ela já bem falou, existe o Senhor, existe a graça do Senhor, existe o Espírito Santo que nos ajuda. Mas se você está aqui e você está passando por um momento de muito sofrimento, como foi ministrado, e você percebe no seu coração que você queria uma oração, que você queria um abraço, vem aqui, não desperdice essa unção. Deus, Ele não traz uma palavra em vão. Deus usou Sara nessa noite para falar sobre isso. O fato de você vir aqui não quer dizer que você não tem fé, não quer dizer que você não é uma mulher de Deus, não quer dizer que você não é uma mulher de fé nem de oração.
Mas quer dizer, se você vem aqui, você está dizendo: Pai, eu confio em Ti e eu vou receber refrigério. Então Deus tem refrigério para a tua vida nessa noite. Sara está aqui, não sou eu que vou orar por você, é ela, vai lhe abraçar, vai orar por você. Se você deseja receber esse refrigério, uma oração, eu queria que você viesse aqui para a gente fazer isso. Não ficasse com vergonha, né? Se vocês quiserem tocar, podem tocar, viu? Fique à vontade. Quando todos os e aí nós estamos aqui para isso, para te ajudar. Mais em mim. Aleluia. Quando o céu está de volta e parece que é o fim, e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, eu olho pra Ti, espero em Ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar, que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de Ti, eu cuido de Ti. Descansa em mim, comece a sorrir.
Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tá chorando por quê? Se você tem Deus que cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tudo vai passar. Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal consegue a falar,
Deus só ouviu o seu gemido.